No livro de João, no capítulo 9, a gente encontra uma das passagens mais lindas de todo o Evangelho. A passagem ela fala de um homem que era cego de nascença. Quando ela diz esse homem era cego de nascença, ela diz que ele não teve escolha. A maioria das cegueiras bíblicas, tempo não importa. Eu acho engraçado isso. O tempo ele não importa na cegueira bíblica. Não é Bartimeu, a Bíblia não fala se ele nasceu ou se ele era cego. Tantos cegos, os 3 cegos que Cristo curou, o cego que Cristo cuspiu nos seus olhos, levou para fora da cidade, cuspiu nos seus olhos. Não é, a Bíblia não cita um tempo. Eu acho engraçado isso. A cegueira, ela não há um tempo determinado para isso. Você às vezes nasce com ela, outras vezes você a adquire. E esse estágio de estar cego espiritualmente, ele é um estágio doentio, porque muitos estão dentro da própria igreja e se acham cegos. Não é? Você presta atenção, a história diz que esse homem estava em um lugar e que Cristo se aproximou dele, já demonstrando o desejo de Deus de se aproximar do homem, independente da condição em que ele esteja. Independente de como ele esteja, como esteja sua alma, seu coração, a quantidade de pecados, não importa. O que importa é que o Deus, o que criou todas as coisas, o Verbo vivo, ele se apresenta e ele vem e se coloca diante dessa pessoa, sem olhar para os seus status, sem olhar para as suas qualidades, sem olhar para os seus defeitos, ele simplesmente vem e se apresenta. E outra coisa que me chama a atenção é que os apóstolos, ao invés de chegarem e de se alegrarem, porque eles andavam com Cristo, eles sabiam que Cristo operava milagres, eles sabiam que Jesus fazia maravilhas, ao invés de se alegrarem porque mais um cego iria enxergar, se alegrar porque alguém alcançaria a sua vitória, alguém alcançaria a sua bênção, alguém alcançaria a graça, né? Alguém chegaria até Cristo. Cristo chegou até ele e eles sabiam, Jesus iria manifestar o seu milagre. Eles não se alegraram ou não pediram a Cristo para colocar a mão e eles mesmos serem os autores do milagre daquele rapaz, serem usados por Deus com o poder de Deus, com a virtude de Cristo para curar aquele rapaz. Não, eles não fizeram isso, eles simplesmente abriram a boca e fizeram aquilo que se faz hoje em dia dentro dos templos. Pergunta-se quem é o culpado. Pergunta-se quem pecou, foi ele, foi os seus pais. Quem errou foi ele ou foi seus pais? Essa causa, esse negócio de procurar o erro, quem é o precursor, quem é quem deu início a isso, quem começou. Amados, a Bíblia não mostra Deus colocando status de julgador no homem, porque a Bíblia diz que há um juiz. Paulo disse há um juiz e à sua destra tem um advogado. A igreja não foi levantada para acusar, a igreja não foi levantada para apontar. Os apóstolos deveriam orar e pedir a bênção, não procurar uma acusação contra aquele rapaz. Mas a Bíblia ela é linda com a resposta que Cristo deu a ele. Aquilo que Deus chega para a gente e fala, Jesus disse, olha, ele não pecou. Por mais que aquele homem tivesse pecados. Ele disse, seus pais não pecaram, por mais que seus pais tivessem pecados. Eles não erraram. Isso se manifestou no seu corpo, isso veio para que a glória de Deus se manifestasse nele. Por isso não aponta ninguém, não acusa ninguém, não olha para ninguém dizendo a culpa é dele, ou foi ele, ou não foi. Não faça isso. Fizeram isso com Jó, e o que Deus fez? Deus exaltou a Jó. Às vezes você faz isso com alguém, aleluia, se esquecendo de que o mesmo Deus que permitiu que o problema viesse, o mesmo Deus que permitiu que a dificuldade viesse, que a enfermidade se manifestasse, que viesse a cadeia, que viesse a doença, que viesse o gigante se levantasse, que o monte se erguesse. O mesmo Deus que permitiu é o Deus que exalta, é o Deus que levanta, é o Deus que coloca os inimigos por escabelos dos nossos pés. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Fomos levantados para interceder. No dia que a igreja que se esquece, que tem o espírito de intercessão, o espírito que busca abençoar, o espírito que busca o milagre para os outros, não para si.
Aleluia. Quando a igreja esquece esse espírito, deixa de viver esse espírito, ela começa a entrar no estágio de idolatria de si mesma. Ela começa a entrar no estágio de endeusamento de si mesma. E Deus não está nessa igreja, Deus não está nesse povo. Meu querido, se você tem um coração de acusação, de acusador, se você tem pressa em se acusar, porque aqueles que têm pressa em acusar, apressados são os pés dos que se levantam em acusações. Se você tem os pés apressados a isso, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: não se apresse, não tenha pressa, porque você que acusa está batendo de frente com um advogado fiel, aquele que é poderoso, e ele tem uma testemunha que é fielíssima, aleluia, uma testemunha que intercede com gemidos inexprimíveis. E diante do Senhor, diante do Deus, você está aquele que levanta, aquele que ergue, aquele que pega o caído e exalta, aquele que pega aquele que não é nada, aquele que pega aquele que não é ninguém e dá a ele um nome, aquele que, por mais que a pessoa tenha vivido numa vida totalmente jogada no pecado, no erro, no enfado, aleluia, ele pega aquela pessoa e transforma a alma dela, transforma a vida dela. E outra coisa, você que está sendo acusado, que está num canto sentado, chorando, gemendo, dizendo: olha, eu não consigo ver uma solução, a luz não brilhou para mim, não chegou até mim, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Não se preocupa, está chegando na tua vida aquele que vai te dar a visão, está chegando na tua vida aquele que vai te levantar, aquele que vai te defender, porque a Bíblia diz que quem te justifica é o Senhor, não é você. Toda justiça do homem para Deus é como, aleluia, panos de imundícia, como trapos de imundícia. Então o homem não se justifica, o homem dobra o joelho, clama ao Senhor, e o Senhor é o seu juiz. Então para ti está chegando Jesus, não se preocupa, e Ele conhece o teu estado, e Ele sabe como abrir os teus olhos. Creia em Deus. Amém, querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus.